Título A. Modificações de pontos de vista anteriores. Subtítulo A. Resistência e anticatexia. Importante elemento da teoria da repressão é a opinião de que a repressão não é um fato que ocorre uma vez, mas que exige um dispêndio permanente de energia. Se esse dispêndio viesse a cessar, o impulso reprimido que está sendo alimentado todo o tempo a partir de suas fontes, na ocasião seguinte, fluiria pelos canais dos quais havia sido expulso, e a repressão ou falharia em sua finalidade ou teria de ser repetida um número indefinido de vezes. Assim é porque os instintos são contínuos em sua natureza que o ego tem de tornar segura sua ação defensiva por um dispêndio permanente de energia. Essa ação empreendida para proteger a repressão é observável no tratamento analítico como resistência. A resistência pressupõe a existência do que eu denominei de anticatexia. Uma anticatexia dessa espécie é claramente observada na neurose obsessiva. Ela aparece ali sob a forma de uma alteração do ego, como uma formação reativa no ego, e é efetuada pelo reforço da atitude que é o oposto da tendência instintual que tem de ser reprimida, travessão, como por exemplo na piedade, na consciência e no asseio. Essas formações reativas de neurose obsessiva são essencialmente exageros dos traços normais do caráter que se desenvolvem durante o período de latência. A presença de uma anticatexia na histeria é muito mais difícil de detectar, embora teoricamente seja igualmente indispensável. Na histeria também uma quantidade de alteração do ego através da formação reativa é inegável. Em algumas circunstâncias se torna tão acentuada que se força a nossa atenção como o principal sintoma. O conflito devido à ambivalência, por exemplo, é transformado em histeria por esse meio. O ódio do paciente por uma pessoa a quem ele ama é mantido em baixo nível por uma quantidade reduzida de ternura e apreensão da parte dela. Mas a diferença entre as formações reativas na neurose obsessiva e na histeria é que na segunda não tem a universalidade de um traço de caráter, mas estão confinadas a relações específicas. Uma histérica, por exemplo, pode ser especialmente afetuosa com seus próprios filhos, os quais, no fundo, ela odeia, mas por causa disso ela não será mais amorosa em geral do que outras mulheres ou mais afetuosa para com outras crianças.
A formação reativa da histeria apega-se tenazmente a um objeto específico e jamais se difunde por uma disposição geral do ego, ao passo que o que é característico da neurose obsessiva é precisamente uma difusão dessa espécie, um afrouxamento de relações na escolha de objeto. A outra espécie de anticatexia, contudo, que parece mais adequada ao caráter peculiar da histeria, o impulso instintual reprimido pode ser ativado, novamente catexizado, a partir de duas direções: de dentro, através de reforço de suas fontes internas de excitação, e de fora, através da percepção de um objeto que ele deseja. A anticatexia histérica é principalmente dirigida para fora, contra percepções perigosas. Assume a forma de uma espécie especial de vigilância que, por meio de restrições do ego, causa situações a serem evitadas que ocasionariam tais percepções ou, se de fato ocorrerem, consegue afastar delas a atenção do paciente. Alguns analistas franceses, em particular Laforgue, 1926, recentemente deram a essa ação da histeria o nome especial de escotomização. Essa técnica de anticatexia é ainda mais perceptível nas fobias cujo interesse se acha concentrado na remoção do paciente cada vez mais para longe da possibilidade da ocorrência da percepção temida. O fato de que a anticatexia tem uma direção oposta na histeria e nas fobias a que tem na neurose obsessiva travessão, embora a distinção não seja absoluta, travessão parece ser significativo, sugere existir estreita relação entre a repressão e a anticatexia externa, por um lado, e entre a regressão e a anticatexia interna, isto é, alteração do ego através da formação reativa. Por outro, a tarefa de defesa contra uma percepção perigosa é incidentalmente comum a todas as neuroses. Várias ordens e proibições na neurose obsessiva têm em vista o mesmo fim. Mostramos em ocasião anterior que a resistência que tem de ser superada na análise provém do ego que se apega às suas anticatexias. É difícil para o ego dirigir sua atenção para percepções e ideias que ele então estabeleceu como norma evitar ou reconhecer como pertencendo a si próprio, impulsos que são o oposto completo daqueles que ele conhece como seus próprios. Nossa luta contra
A resistência na análise baseia-se nesse ponto de vista dos fatos. Se a resistência for ela mesma inconsciente, como tão a miúde acontece devido à sua ligação com o material reprimido, nós a tornamos consciente. Se for consciente, ou quando se tiver tornado consciente, apresentamos argumentos lógicos contra ela, prometemos ao ego recompensas e vantagens se ele abandonar sua resistência. Não pode haver nenhuma dúvida ou erro sobre a existência dessa resistência por parte do ego, mas temos de perguntar a nós mesmos se ela abrange todo o estado de coisas na análise, pois verificamos que mesmo após o ego haver resolvido abandonar suas resistências, ele ainda tem dificuldades em desfazer as repressões e denominamos o período de ardoroso esforço que se segue depois de sua louvável decisão de fase de elaboração. O fator dinâmico que torna uma elaboração desse tipo necessária e abrangente não está longe para se procurar. Pode ser que depois de a resistência do ego ter sido removida, o poder da compulsão à repetição, a atração exercida pelos protótipos inconscientes sobre o processo instintual reprimido ainda tenha de ser superado. Nada há a dizer contra descrever esse fator como a resistência do inconsciente. Não há qualquer necessidade de se ficar desestimulado por causa dessas correções. Devem ser bem escolhidas se acrescentarem algo ao nosso conhecimento e não constituem vergonha alguma para nós na medida em que antes enriquecem do que invalidam nossos pontos de vista anteriores, limitando algum enunciado talvez que era por demais geral ou ampliando alguma ideia que foi muito estreitamente formulada. Não se deve supor que essas correções nos proporcionem um levantamento completo de todas as espécies de resistência encontradas na análise. A investigação ulterior do assunto revela que o analista tem de combater nada menos que 5 espécies de resistência que emanam de 3 direções: o ego, o id e o superego. O ego é a fonte de 3, cada uma diferindo em sua natureza dinâmica. A primeira dessas 3 resistências do ego é a resistência da repressão, que já examinamos acima, e sobre as quais há o mínimo a ser acrescentado.
A seguir vem a resistência da transferência, que é da mesma natureza, mas que tem efeitos diferentes e muito mais claros na análise, visto que consegue estabelecer uma relação com a situação analítica ou com o próprio analista, reanimando assim uma repressão que deve somente ser relembrada. A terceira resistência, embora também uma resistência do ego, é de natureza inteiramente diferente. Ela advém do ganho proveniente da doença e se baseia numa assimilação do sintoma no ego. Representa uma não disposição de renunciar a qualquer satisfação ou alívio que tenha sido obtido. A quarta variedade que decorre do id é a resistência que, como acabamos de ver, necessita de elaboração. A quinta, proveniente do superego, e a última a ser descoberta, é também a mais obscura, embora nem sempre a menos poderosa. Parece originar-se do sentimento de culpa ou da necessidade de punição, opondo-se a todo movimento no sentido do êxito, inclusive, portanto, a recuperação do próprio paciente pela análise.